Meu nome é Lívia Rocha, tenho MBA em Gestão de Vendas e Gestão de Pessoas, sou especialista em gestão empresarial e acelero empresas de varejo que chegam para mim faturando bem, mas não crescem realmente do jeito que deveria. Esse vídeo é para você, empresário e empresária que trabalha muito, vê o seu negócio se movimentar, mas sente que poderia ser muito mais. Eu tenho uma coisa para te dizer antes de começar. Eu garanto para você que se você assistir esse vídeo até o final, você vai sair daqui capaz de fazer a sua empresa ganhar muito mais. Essa é a minha palavra. E fica realmente até o final, porque eu preparei um presente para você que vai fazer diferença de verdade na sua empresa. Hoje eu vou te mostrar 7 alavancas de crescimento que toda empresa bem estruturada usa. Não é uma teoria, é o que eu aplico com os meus clientes Brasil afora e o que separa empresas que crescem de forma consistente das que ficam aí andando em círculo, tá? Antes de entrar aqui nas 7 alavancas, eu preciso te contar uma coisa que mudou a forma como eu enxergo negócios. A maioria das empresas não para de crescer apenas por um motivo isolado. O buraco é muito mais embaixo do que algumas pessoas podem pensar. Empresas param de crescer por desequilíbrio estrutural. Quando uma área está quebrada, ela contamina todas as outras. Você tenta resolver a parte de vendas, mas o problema está na operação. Você contrata mais gente, mas o problema é a liderança. Você faz promoção, mas o problema é a sua margem de lucro. Essas 7 alavancas não são itens de uma lista. Eles fazem parte de um sistema. E quando você entende, você começa a construir uma empresa de verdade. Eu atendi uma cliente que a empresa dela faturava bem, o movimento era bom, a equipe estava lá, mas todo mês o caixa fechava no limite. Durante anos ela achou que o problema era vendas. Quando a gente fez o diagnóstico real, descobrimos que ela nunca tinha olhado para a estrutura completa do negócio. Ela estava atacando o sintoma errado há anos. Em 3 meses isso mudou completamente e ela hoje desfruta de uma tranquilidade financeira. E é exatamente isso que essas 7 alavancas vão te mostrar. A primeira alavanca é o ponto de partida de tudo, diagnóstico e direcionamento. Uma empresa sem um diagnóstico toma decisão no escuro, e decisão no escuro, às vezes você acerta, mas na maioria das vezes desperdiça tempo, dinheiro e energia. Saber exatamente onde o seu negócio está hoje, financeiramente, operacionalmente, comercialmente, não é uma burocracia, é o que separa a sua decisão inteligente de um simples achismo. Sem diagnóstico, planejamento é só uma intenção bem formatada. Você escreve metas bonitas no papel que lá em julho você não lembra mais onde você salvou. Eu tive uma cliente que fazia planejamento todo mês de janeiro. Sentava, montava, definia metas. Em julho o arquivo estava perdido no computador e ela não sabia dizer o que tinha avançado no negócio nos últimos 6 meses. Quando a gente fez o primeiro diagnóstico real juntas, ela percebeu que estava trabalhando duro na direção errada há muito tempo. A segunda alavanca é a organização e estrutura. Deixa eu te fazer uma pergunta honesta. Se o seu melhor colaborador, aquele que sabe de tudo, que resolve tudo, pedir demissão amanhã, o que acontece com a sua empresa? Se a resposta for, ela para, você não tem uma empresa estruturada, você tem uma operação refém. Empresa que depende de uma pessoa específica para funcionar, cresce até o limite dessa pessoa e não passa disso. Quando você documenta processos, você cria padrão. Quando o conhecimento do negócio está nos processos e não na cabeça das pessoas, aí você tem algo que pode crescer realmente de verdade. Eu tive também uma cliente que tinha um colaborador que sabia de tudo, era o braço direito dela. Quando esse colaborador saiu, a operação travou por 3 semanas. 3 semanas de caos, porque o negócio inteiro dependia de uma única pessoa. Hoje ela tem processo para tudo e quando alguém sai, em 2 dias o substituto já está operando dentro do padrão e gerando bons resultados. A terceira alavanca é produtividade comercial e rotina de vendas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você consegue explicar por que o mês passado foi bom? Teve um resultado legal? Se a resposta for não sei exatamente, ou eu acho que é isso ou aquilo, esse resultado não foi uma conquista. Foi fruto de pura sorte. Resultado que você não consegue explicar, você não consegue repetir. E resultado que você não consegue repetir não é resultado, é uma montanha russa. A diferença entre um faturamento previsível e um faturamento de sorte é se existe uma rotina comercial funcionando todos os dias, com indicadores, com disciplina, com intenção. Eu tive uma cliente que tinha meses excelentes e meses terríveis, sem conseguir explicar o porquê.
Quando a gente mapeou a rotina comercial dela, percebemos que nos meses bons ela fazia uma coisa específica, que nos meses ruins ela simplesmente abandonava. Uma coisa. Quando ela tornou isso rotina todos os dias, o faturamento ficou totalmente previsível. A quarta alavanca é mentalidade e engajamento da equipe. E eu vou ser direta com você. O problema da sua empresa raramente é a sua equipe. Eu converso com um empresário todo dia que estão aí exaustos, tentando motivar o time, fazem reunião, reconhecem, dão feedback. Na semana seguinte, a equipe volta exatamente para o mesmo padrão. Isso não é falta de comprometimento da equipe, é falta de uma estrutura de liderança. Engajamento real não vem de um discurso motivacional, vem da clareza de papel. Cada um sabe exatamente o que se espera dele. Vem de meta que faz sentido, vem de uma liderança totalmente consistente. E tem uma coisa que eu aprendi que ninguém gosta de ouvir, mas é a pura verdade. Cultura não é o que está escrito na parede, é o comportamento que você como dono tolera dentro da sua empresa. Eu tive uma cliente que motivava a equipe toda semana, era dedicada, presente, comprometida e o resultado nunca vinha. Quando a gente olhou para a estrutura de liderança dela, percebemos que não existia clareza de papéis, não existia uma meta tangível, não existia padrão de comportamento definido. Quando isso foi construído, a equipe mudou, sem precisar de mais nenhuma reunião motivacional. A quinta alavanca é atendimento e conversão. Vou pensar. Você ouve isso todo dia aí na sua empresa, não ouve? Eu preciso te contar uma coisa sobre essa frase. Ela raramente é sobre pensar. Na maioria das vezes é sobre não ter sido convencido o suficiente. Não é sobre o preço, mas sim sobre a questão de valor. Quando a conversa vai direto para o produto e para o número, o cliente não tem uma referência para comparar. Ele só tem o preço. E o preço sem contexto sempre parece caro. Não é porque é caro, mas porque o atendimento não criou valor suficiente antes de chegar nele. Atendimento e venda são coisas diferentes. Atendimento é reativo, venda precisa ser ativa. E quando você estrutura o atendimento como um processo, com investigação, criação de confiança, com apresentação de valor antes do preço, qualquer colaborador treinado replica o resultado do seu melhor vendedor. Eu tive uma cliente que tinha um colaborador que vendia 3 vezes mais que qualquer outro da equipe. Quando a gente mapeou o que ele fazia diferente e transformou isso em processo, o time inteiro subiu de patamar. Ela não precisou contratar mais ninguém, precisou estruturar o que já tinha. A sexta alavanca é campanhas e ações comerciais. Me conta uma coisa, você já fez uma promoção, vendeu muito, ficou animada e quando foi olhar o fechamento do mês, percebeu que tinha lucrado menos do que nos meses normais? Isso acontece muito mais do que você imagina. E acontece em silêncio, porque o movimento estava bom, a equipe estava animada, o caixa do dia estava cheio. Só que campanha sem margem calculada antes de rodar não é estratégia comercial, é um desconto com um trabalho extra. Ação comercial inteligente não começa pelo desconto, começa pela pergunta: qual resultado financeiro real eu espero gerar com isso? Com essa resposta na mão, com margem calculada, com produto certo, com mecânica que não destrói o posicionamento, você vende mais e lucra mais ao mesmo tempo, que é o mais interessante. Eu tive uma cliente que fez uma campanha de aniversário, bateu o recorde de faturamento da história da loja e no fechamento do mês percebeu que tinha sido o mês com menor lucro do ano. Esse foi o dia que ela entendeu que faturamento e lucro são coisas completamente diferentes. A sétima e última alavanca é a revisão e plano de continuidade. Esforço sem revisão não acumula, ele se repete. O empresário que não tem o hábito de revisar o que funcionou e o que não funcionou está condenado a tentar as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Às vezes com nomes diferentes, mas as mesmas coisas. Revisão não é olhar para o passado com culpa, é extrair inteligência do que já foi vivido para tomar decisões melhores daqui para frente. Eu tive uma cliente que na nossa primeira revisão estruturada, percebemos que o produto que ela mais promovia, o que ela colocava em destaque, fazia campanha, treinava a equipe para empurrar, era o produto com menor margem da loja. Ela estava fazendo isso há 2 anos. 2 semanas depois de descobrir
essa questão, a estratégia comercial dela era completamente diferente. Então, deixa eu recapitular aqui as 7 alavancas bem rapidinho. Diagnóstico e direcionamento, organização e estrutura, rotina comercial, engajamento da equipe, atendimento e conversão, campanhas inteligentes, revisão e continuidade. 7 áreas, um único sistema. Agora eu preciso que você pare um segundo e pense comigo. Você abriu essa empresa por quê? Provavelmente não foi para trabalhar 12 horas por dia sem saber se o mês vai fechar no azul. Não foi para depender do humor do seu funcionário. Não foi para ter um faturamento que cresce, mas o lucro no bolso não acompanha. Você abriu essa empresa porque acreditou que ela poderia te dar liberdade. Liberdade financeira, liberdade de tempo, liberdade de escolha. E eu sei que em algum momento dessa jornada, essa sensação de liberdade foi ficando menor e o peso foi ficando maior. Agora eu quero que você imagine uma coisa. Imagine daqui a 7 semanas acordar sabendo exatamente quanto o seu negócio vai faturar esse mês. Saber qual que é a sua margem de lucro real. Ter uma equipe que funciona sem você precisar resolver tudo. Ter uma rotina comercial que gera resultado todo santo dia, independente do movimento, independente do humor de ninguém. Isso não é uma utopia, é o que acontece quando uma empresa tem uma estrutura de verdade. Eu vi isso acontecer com cliente após cliente. Empresários que chegaram até mim exaustos, confusos, trabalhando muito e lucrando menos. E que em semanas tinham um negócio completamente diferente. Não porque trabalharam mais, porque passaram a trabalhar com o método. E aí vem a parte que eu preciso que você ouça com muita atenção. Cada semana que passa sem estrutura não é uma semana neutra, é uma semana que custa dinheiro, é uma semana de decisão errada, de campanha que destrói margem, de equipe que opera sem direção, de cliente que entra e sai sem comprar. O custo de não ter estrutura é silencioso, mas ele é real e diário. Agora você já sabe quais são as 7 alavancas que as empresas bem estruturadas usam. Empresas como Amazon, Carrefour, Magazine Luiza, as grandes redes de farmácia, os grupos de varejo que dominam o mercado. Você tem 2 caminhos. O primeiro caminho, você fecha esse vídeo, anota as alavancas, fala, uau, que conteúdo incrível, e amanhã abre o negócio do mesmo jeito que abriu hoje. Resolve o problema que aparecer primeiro, apaga um incêndio mais urgente, chega em casa cansado, sem saber exatamente porque o mês foi do jeito que foi. Daqui a 6 meses você vai estar no mesmo lugar, talvez com um faturamento um pouco maior, mas com os mesmos gargalos, a mesma exaustão, a mesma sensação de que o negócio poderia ser muito mais do que ele é. O segundo caminho, você decide que chegou a hora de colocar ordem nessa casa. Os que escolhem esse caminho vão ter um negócio que fecha o mês com lucro previsível. Vão parar de acordar às 3 horas da manhã pensando no que pode dar errado amanhã. Vão conseguir passar um domingo inteiro com a família sem checar o WhatsApp da empresa a cada 10 minutos. E mais do que tudo isso, vão olhar para o que construíram e sentir orgulho. Isso mesmo, orgulho. Essa é a diferença entre um empresário que sobrevive ao próprio negócio e um empresário que constrói algo que vale a pena ter construído. Agora, eu preciso ser transparente com você aqui. O método 7S foi desenhado para um perfil específico de empresário. Se o seu negócio fatura acima de R$80 mil por mês e você tem pelo menos 2 pessoas na sua equipe, você tem a estrutura mínima para aproveitar tudo o que o programa entrega. Se você ainda não chegou nesse patamar, o conteúdo que você viu aqui já te dá uma boa direção. Continua aplicando. Quando você chegar lá, eu vou estar aqui. Mas se você se encaixa nesse perfil, está cansada de ter um negócio que depende demais de você, foi exatamente para isso que eu criei o método 7S. É um programa de aceleração, onde eu e a minha equipe de especialistas acompanhamos você pessoalmente durante 7 semanas. Uma alavanca por semana. Uma área do seu negócio completamente estruturada por semana. Na semana 1, a gente faz o diagnóstico real do seu negócio. Você vai saber exatamente onde está travado e por quê. Na semana 2, a gente organiza a operação para ela parar de depender de você. Na semana 3, a gente monta a rotina comercial que torna o seu faturamento previsível. Na semana 4, a gente vai trabalhar a liderança para você ter uma equipe que funciona sem precisar da sua presença para tudo. Na semana 5, a gente estrutura o atendimento para converter mais sem ter que contratar mais.
Na semana 6, a gente monta campanhas que vendem e preservam a margem. E na semana 7, a gente faz a revisão completa e define o plano dos próximos 30 dias. Não é um curso para você comprar e nunca terminar de assistir. É um acompanhamento real, com método testado, com aplicação prática, com início, meio e fim. A prova de procrastinação. 7 alavancas, um negócio completamente diferente do outro lado. E porque você veio desse vídeo, eu tenho uma condição especial de entrada que não está disponível em nenhum outro lugar e não vai estar disponível para sempre. Clica aqui no link na descrição desse vídeo agora. Eu deixei lá todos os detalhes do método 7S e a condição especial para quem veio desse vídeo. 2 caminhos, uma decisão. Os que fecham a tela vão continuar aonde estão. Os que clicam vão ter um negócio que finalmente trabalha para eles e não o contrário. Te vejo do outro lado. Bora?